Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui em nosso programa logo de manhã. É sempre uma alegria poder saudá-lo no início do dia, deixando aquele abraço especial com os aniversariantes de hoje. Sintam-se abraçados e amados por nós. Que Deus cuide de sua vida. A todos o convite para refletirmos na palavra de Deus e teremos, nesse mês de janeiro, a oportunidade de acompanhar um pouco do que aconteceu em 2013, revivendo alguns dos nossos melhores momentos. Começamos revivendo aquilo que aconteceu na semana da celebração dos 90 anos da Capunga. É isso que você assiste a partir de agora, ouvindo a palavra de Deus e a mensagem que chega ao seu coração. Vamos à carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, onde eu queria ler com você o versículo 1, que diz o seguinte: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O apóstolo Paulo, neste versículo, fala sobre aquele que acaba sendo o tema central da epístola aos Gálatas, a liberdade. Ele faz sempre um contraste entre a escravidão em que vivíamos sem Cristo e a liberdade que Cristo pode proporcionar. É bem verdade que Paulo fala muito sobre a questão da lei, da imposição do jugo da lei, do fardo da lei, mas esse conceito de liberdade em Cristo não é um conceito novo. Se nós voltamos para o ministério do próprio Jesus Cristo, vamos ouvi-lo dizer exatamente isto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E diz ainda, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ele fala sobre a verdade, mas antes apresenta essa conexão entre a verdade e a sua pessoa. É o Filho quem proporciona a libertação. Lembre-se de que o próprio Jesus, em João 14,6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é, portanto, a verdade, e a verdade que liberta, que tira o homem do estado de escravidão. A Bíblia usa a imagem da escravidão para se referir ao relacionamento do homem com o pecado. A verdade é que nós somos pecadores, somos falhos, mas não apenas somos pecadores pelo uso de nosso livre-arbítrio. De fato, nós acabamos por nos tornar escravos do pecado. A imagem que ilustra bem isto é a imagem do vício, de um viciado. Há muitos momentos nos quais o desejo de se libertar existe, mas faltam forças suficientes para superar a dependência que se cria. Ora, dependência psíquica, em alguns casos dependência orgânica. A verdade é que o vício, ele prende, ele escraviza, ilustra muito bem a nossa relação com o pecado. Mesmo que não tenhamos hábitos semelhantes a determinados vícios, a verdade é que o ser humano é pecador, é induzido naturalmente ao pecado, ao erro, agirá sempre instintivamente de forma egoísta. Essa é a tendência natural do ser humano, porque fomos contaminados pelo pecado, fomos atingidos pelo pecado. Nossa liberdade, portanto, foi comprometida por causa do pecado. Jesus se apresenta, então, como aquele que veio trazer libertação, veio proporcionar a cura à escravidão do pecado. Em Cristo nós somos livres. E essa é a primeira ideia presente no texto que lemos, quando Paulo retoma esse tema apresentado por Jesus Cristo, da escolha entre a escravidão ao pecado e a liberdade em Cristo Jesus. Ele diz então que em Cristo fomos libertos, fomos transformados, fomos tornados novos, diferentes, e agora não mais somos escravos do pecado. Paulo então usa esse argumento e essa sequência lógica para se dirigir aos que agora já conhecem a Cristo. E para lhes dizer que não faz absolutamente nenhum sentido retornar às práticas próprias da escravidão, típicas daquele que vive escravizado pelo pecado. Ou seja, não faz sentido que aquele que já conhece a Cristo preserve, mantenha hábitos, práticas que eram naturais àquele que era escravo do pecado.
Paulo agora quer dizer aos crentes que o seu comportamento e a sua atitude devem refletir a liberdade que há em Cristo Jesus. Não mais a sujeição ao pecado, não mais a dependência do erro. Significa dizer que nós temos sim a possibilidade de lutar contra o pecado e de superá-lo. Mas adiante o apóstolo Paulo vai dizer nessa mesma carta que há uma luta constante no coração daqueles que já conhecem a Cristo, em que o Espírito nos propõe que obedeçamos a Deus, enquanto o desejo carnal, a tendência ao pecado, continuará nos atraindo ao erro. Nessa luta, nós precisamos ter em Deus a força necessária para vencer a tentação, vencer a sedução e superar o pecado. É essa a proposta feita para aqueles que já conhecem a Cristo. Paulo então explica muito bem na carta aos Gálatas que o nosso comportamento não conquista a salvação. Nós somos salvos pela bondade e pela graça de Deus. Mas que a nossa salvação deve proporcionar um comportamento novo, uma atitude diferente, por um motivo muito simples. Nós não somos mais escravos do pecado. Agora é possível superar a tentação buscando força em Deus. Agora é possível acertar em nossas decisões sob a direção de Deus. Somos livres em Cristo Jesus, livres para fazer as nossas escolhas sem a escravidão ao pecado, livres para tomar as nossas decisões com a força que vem de Deus, livres para adotar e assumir um comportamento agradável a Deus e, portanto, distinto daquele que nossa natureza pecaminosa nos induzia a ter. O apóstolo Paulo, então, ao falar sobre o contraste entre a escravidão ao pecado e a liberdade que há em Cristo Jesus, ele nos lembra o fato de que Cristo salva, liberta e, ao mesmo tempo, nos propõe um desafio. Se fomos libertos em Cristo Jesus, que o nosso comportamento, que a nossa atitude reflitam esta liberdade. Vamos orar. Pai querido, eu quero te pedir agora por aqueles que nos assistem que ainda não experimentaram a liberdade que há em Cristo Jesus. Que esses corações se abram e que em Cristo eles vençam o pecado, a escravidão, para serem livres em Cristo Jesus. Mas eu quero te pedir também por aqueles que já conhecem a Cristo, para que o seu comportamento, para que sua atitude reflita a liberdade que Cristo proporciona. Que seu modo de viver reflita a transformação que Cristo tem operado em suas vidas. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol. O presente diário é composto por 365 textos com as mais variadas mensagens para a sua vida e de seus amigos. Família, trabalho, relacionamentos, educação, amizade, fé, esperança, amor, dependência. O presente diário leva as pessoas a conhecerem e se relacionarem com Deus Criador, possibilitando que a paz invada os seus corações a cada manhã.